Olá, estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Efoco Play para mais um encontro do nosso projeto Conexões do Coração, um podcast sobre a adoção. Eu sou a Thelma, sou do grupo de apoio à adoção Mãos Dadas, da Associação Amorada. E esse grupo existe há 10 anos. Esse ano de 2026, nós estamos fazendo 10 anos de existência e já colecionamos um monte de histórias adotivas, muitos encontros de amor, muitas histórias de superação. E é uma alegria para a gente estar comemorando todo esse tempo. Nesse mês de maio também, no dia 25, é o Dia Nacional da Adoção. E por conta dessas duas comemorações, voluntários do grupo resolveram desenvolver esse projeto para que a gente pudesse contar histórias, falar do tema, preparar mais as pessoas que vão ouvir, né, esses nossos encontros. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial para mim, né, uma pessoa que eu gosto muito, que se não fosse ela, esse grupo não existia, né? É a Elaine Plaques Guícero. Ela é economista, coordenadora financeira da C4 Científica. Eu estou muito feliz com a sua presença. Seja bem-vinda nesse espaço, Elaine. Boa noite a todos. Eu que agradeço muito pelo convite, por estar aqui neste momento tão especial do grupo que está completando 10 anos, fazer parte de mais essa história, de mais esse projeto, de falar da adoção, o que é adoção, para a gente ir assim e quebrando esses preconceitos e colocando o quanto importante é a adoção e quanto amor a adoção traz para a vida das pessoas. Então eu agradeço muito por esse convite e o prazer é todo meu por estar aqui. Vocês já viram que esse encontro, olha, nós vamos ter muita coisa para conversar, vai ser muito legal. E para começar, eu queria que você contasse, Elaine, né? Como que começou tudo? O que que aconteceu, né? Qual foi a sua ideia quando você resolveu, quando você começou a pensar em ter um grupo de apoio à adoção? Conta para nós um pouco dessa história. Bom, essa história começou há 10 anos atrás, né? Quando eu entrei para a fila da adoção, depois de não conseguir engravidar. Depois de não conseguir ser mãe da barriga, eu e meu esposo decidimos entrar para a fila da adoção e eu queria viver a adoção o tempo todo. Então, eu queria conversar sobre adoção, eu queria falar de adoção, eu queria viver a adoção. E eu não conseguia isso, era muito difícil, porque para algumas pessoas, quando eu ia falar que eu estava na fila da adoção, que eu iria ser mãe por adoção, algumas pessoas vinham e jogavam que meio que um balde de água fria mesmo, né? Por causa dos preconceitos, né? Então você acaba ouvindo muitas coisas ruins e isso ia me entristecendo. Então eu acabei entrando num grupo de WhatsApp que tinha pessoas do Brasil inteiro. Na época eu estava sem trabalhar e eu ficava o dia todo nesse grupo porque eram histórias assim do Brasil inteiro e eram assim muitas histórias. Eu ficava o dia inteiro ali ouvindo as histórias. E aí o pessoal desse grupo foi e falou para mim que eu tinha que participar de um grupo presencial, que era muito importante, eu fazer parte de um grupo presencial. E foi quando eu disse: "Mas na minha cidade eu não tenho esse grupo presencial, como que eu vou participar?", né. E aí algumas pessoas que tinham pessoas assim, nesse grupo tinham pessoas que trabalhavam em serviço social, tinham pessoas de casa de acolhimento, tinham pessoas que eram mãe por adoção, tinha pessoas que estavam na fila, então, tipo assim, e Aham. tinha muitas pessoas qualificadas também. E eu lembro que uma das pessoas era uma pessoa que ela trabalhava no fórum, trabalhava com adoção, e ela me falou: "Mas por que que você não vai atrás então para ver, para fundar o grupo, para ajudar a fundar um grupo de apoio à adoção?". Só que Aham. quando ela me falou isso, eu falei: "Nossa, imagina, né, eu
participar de uma fundação, de um grupo, não me sentia nem capaz e nem que eu iria conseguir alcançar esse objetivo, né. Sim. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai colocando as pessoas no caminho e vai preparando tudo. Nessa época, eu acho legal falar que você estava buscando tudo isso, a gente já estava há um tempo, né, com o serviço de acolhimento e muito angustiado, porque a gente recebia muitas pessoas que vinham, né, para conhecer as crianças, para criar os vínculos, né, e a gente sabia que faltava algo, né. E aí é o que eu disse, né, Deus vai moldando tudo, vai encaixando tudo, e aí na época eu fazia terapia, comentei com a Salete Cortês, que era a minha psicóloga na época, da da vontade, né, da criação desse grupo, de ter uma vez por mês aonde encontrar com pessoas fisicamente, pessoas que já tinham adotado, pessoas que estavam ali na fila para adotar, e ela na hora falou que também gostaria de fazer parte desse projeto, e aí eu me aproximei, né, da Casa Abrigo para conhecer a Thelma, com segundas, terceiras, quartas intenções, porque eu precisava, né, conhecer a Thelma para se aproximar, pra gente falar dessa ideia de montar o grupo, e deu tudo muito certo, muito certo. Foi assim, foi muito bom, né, É, porque a foi. gente sentou e as ideias, assim, foram casando, Por foram quê? tudo de Porque nós encontro. estávamos com essa necessidade, não é? Então a gente sentia isso, essa carência, esse olhar de pensar que as famílias, os pretendentes, deveriam estar mais preparados, né, para conhecer os seus filhos. E foi muito legal mesmo o nosso encontro. Foi. E aí a gente se reuniu várias vezes, aí a Salete escreveu todo o projeto, né, Sim. do grupo, e um sonho virou realidade, e está aí 10 anos, graças a Deus, a pessoas que foram chegando, né, como a Daiane, que vão agregando e que vão nos ajudando, Sim. e estamos aí firmes e fortes com o grupo. Fica aqui o nosso agradecimento à Salete Cortês, que foi uma das fundadoras do grupo, hoje não participa mais. Sentimos muita saudade dela, então quando você estiver por aqui, venha nos ver. A gente é muito grato por tudo que você, naquele momento, articulou, né, para que isso se materializasse, para que esse grupo viesse realmente a acontecer. E aí, agora eu quero perguntar para você, né? Que é mãe adotiva, que seu olho brilha quando você conta, né, sobre sua filha, sobre a princesa que é a Maria Clara na tua vida, né. Como é isso para você? Como é ser mãe por adoção? Ser mãe por adoção não tem nenhuma diferença de ser mãe. Ser mãe por adoção é simplesmente ser mãe, né. Eu sou a pessoa mais realizada nesse mundo, porque o meu maior sonho, meu maior desejo era ser mãe, né, e por algum motivo não pude engravidar, mas isso não impediu que eu realizasse o meu grande sonho, o meu grande desejo, que era de ser mãe, né. Então eu fui para a fila da adoção, estamos na fila, esperamos. Hoje eu tenho a minha filha, Maria Clara, 4 anos, e a maior bênção da nossa vida, a maior riqueza que eu tenho, eu não canso de me agradecer todos os dias por ter recebido essa graça que é ser mãe. Então, assim, é o meu maior presente nessa vida, a minha maior riqueza. Ai, que lindo. Elaine, a sua gestação, ela durou quanto tempo? A minha gestação foi um pouco difícil, a minha gestação foi morosa e a minha gestação ela foi muito sofrida. Eu fiquei por longos 7 anos na fila da adoção, um tempo de muita espera, de muita angústia
e de muito sofrimento também, porque quando você está grávida da barriga, você sabe mais ou menos o dia e a hora em que seu filho vai chegar. E quando você entra para adoção, não, você não tem noção, né, de quanto tempo. Eu lembro que quando o fórum foi na minha casa na primeira vez para fazer entrevista, o fórum me disse que pelo meu perfil eu iria ficar uns 5 anos na fila. E eu já achei que era muito. E ainda eu falei: não, imagina, não vou ficar tudo isso na fila, não. Não, meu filho vai chegar antes. E aí foi mais tempo, né? Foram 7 anos de muita espera. E durante todo esse processo, você participou do grupo. Você considera essa diferença de estar ali presencialmente dentro de um grupo, o que que te ajudou, né? Como que foram esses passos difíceis, esses degraus dentro desse processo e qual foi a contribuição do grupo com você? Olha, o grupo, ele foi essencial. Se eu não tivesse participando do grupo, provavelmente eu não teria chego ao fim dos meus 7 anos e eu hoje não estaria com a minha bênção, que é a minha filha. Eu provavelmente eu teria desistido, porque passei por muitos momentos difíceis, de muita dor, como eu já disse, e o grupo me fortaleceu, né? Como eu participava do grupo, o grupo foi me ajudando, o grupo foi me fortalecendo. Então, às vezes que eu pensei em desistir, que foram algumas vezes que eu pensei em desistir, em sair da fila da adoção, tinham pessoas que estavam ali no grupo e que me disseram que não era para sair, foram me ajudando, foram me fortalecendo e contribuiu demais para que eu ficasse até o final da fila. Quando esses tempos atrás eu estava pensando exatamente isso. Quando eu ajudei a fundar o grupo, eu não tinha noção que o grupo ele ia ser tão importante assim na minha vida. Eu só achava que o grupo ia ser um grupo que naquele momento ia saciar aquele meu desejo de falar de adoção, de Uhum. viver a adoção. Mas o grupo ele teve um papel muito além disso. Foi o grupo que me fortaleceu para que eu passasse tudo o que eu precisava passar e tudo que eu precisava enfrentar para chegar até o fim e para poder ir ao encontro da minha filha tão querida e amada. Essas dificuldades, Elaine, que você fala, que você vivenciou dentro do processo todo, né? A gente no grupo, a gente trabalha muito, né, com os pretendentes em relação a fortalecer eles sobre os seus próprios limites, quando a gente fala, né, de perfil, né, de fortalecer eles também em relação à história que essa criança que vem vai ter, né, porque independente da idade, né, ela traz já a sua história, traz a sua bagagem, né? E quando você fala de dificuldades que você vivenciou, elas foram por causa dessa longa espera, né, dentro do processo que você viveu? Como que era já o seu perfil? Você trabalhou essas questões dentro de você, de entender esse limite seu? Eu sempre tive o perfil muito bem claro dentro de mim, né? A gente fala muito de adoção tardia, né? Que precisa, que as crianças maiores precisam de um lar, mas eu acho que o casal que entra para a fila da adoção, ele tem que se conhecer muito e ele tem que se respeitar. Isso é muito importante para que uma adoção ela tenha sucesso e para que se crie esse vínculo, tanto dos pais que estão adotando, quanto da criança. Então, isso é de extrema importância. E eu tive sempre muito isso claro dentro de mim. Eu sempre quis um bebê, eu sempre tive essa necessidade de ter um bebê em casa, de ter uma criança em casa. E eu sempre respeitei isso. Por mais que isso demorasse, eu preferi ficar 7 anos na fila e esperar passar por todo esse processo do que encurtar esse caminho, né? Ir lá e mudar o meu perfil para uma criança maior e depois o que, que ia acontecer?
esse vínculo eu tenho certeza que muito provavelmente talvez não aconteceria. Por causa da criança? Não, por minha causa, por causa do meu desejo. O meu desejo de ser mãe era de uma criança, né? E tanto é que quando eu entrei para a fila, o meu perfil era até 3 anos. Depois, quando a gente estava com 3 anos e pouco já na fila, eu fui diminuir ainda o meu perfil. Ao invés de aumentar para que a espera diminuísse, eu Uhum. fui e fiz exatamente o contrário. Eu fui lá e diminuí. Falei que eu queria no máximo até 2 anos, que mais que isso, uma criança não caberia na minha vida. Por causa da criança? Não. Por causa do meu desejo, da minha necessidade. Então eu acho que isso fez muita diferença, né. Eu sempre respeitei o meu desejo, o que eu queria, e o grupo a gente trabalha muito isso, né. O Sim. grupo ele é muito importante, porque não tem o certo e não tem o errado, tem o desejo do coração. Elaine, você sabe que eu me lembro muito, né, desse seu momento dentro desse processo todo, e do quanto você falava assim: "O meu telefone vai tocar, uma hora o telefone toca", né, é uma frase que a gente fala muito no grupo, né, Sim, "O seu telefone vai tocar um dia", né, e o seu telefone tocou mais de uma vez, né. sim. A espera por esse telefone tocar, ela é assim, ela é muito de uma ansiedade muito forte, né. E você fica ali naquela expectativa, quando meu telefone vai tocar, quando meu telefone vai tocar. E a primeira vez que o meu telefone tocou, não foi de alegria, né. Infelizmente, a primeira vez que o meu telefone tocou, me trouxe muita dor e muito sofrimento, né. Porque, às vezes, o pessoal que está ali, né, buscando uma família substituta para a criança, para aquela criança, ele talvez não se atente que do outro lado também tem uma família que também está passando por dor e por sofrimento, e que você tem que tomar um certo cuidado com isso ao fazer uma ligação, ao tentar falar para uma família que tem uma criança, né? Porque tudo a gente está lidando com sentimentos, com emoções, né? E isso pode trazer muita dor, muito sofrimento, né? E o Sim. meu telefone, quando ele tocou a primeira vez, era para falar de uma criança, né? E me omitiram algumas informações, né, sobre a saúde dessa criança, né? E queriam muito que eu fosse conhecer essa criança, que eu cheguei até ir ao judiciário, era de uma outra cidade, eu cheguei até ir no fórum conversar com eles, e eles queriam a todo custo que eu fosse para conhecer essa criança, mas a gente não foi conhecer essa criança, e depois eu entendi que aquela criança não era para mim. E isso é muito importante também, você saber dizer o não, né? Porque Sim. às vezes você tá ali naquela espera, naquela ânsia de ser mãe, porque já faz tanto tempo que você tá ali esperando, né? Já fazia mais de 5 anos que eu estava numa fila esperando. Então, como que agora eu vou falar não, né? Mas assim, eu estava preparada para esse não, lógico que trouxe muito sofrimento, muita dor, mas eu também estava preparada para dizer aquele não, porque eu não era a mãe que aquela criança precisava, né. Aquela criança precisava de uma outra mãe naquele momento, que não era eu. Mas não é fácil, não é fácil, é muito difícil, porque imagina que quando como se você fosse numa loja e você vai decidir se você vai ou não ficar com aquilo, né. Só que a gente está falando de vidas, né, a gente está falando de crianças, né, Uhum. a gente está falando de pais que querem um filho e de filhos que precisam de um lar, precisam de carinho, precisam de amor, não precisam de muito. Então é muito difícil, É preciso ter muita sensibilidade, né. Você muita. sabe que o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária,
ele foi atualizado no ano passado e entre os 6 eixos que ele traz de atuação dentro desse direito à convivência, ele traz sobre a adoção, sobre a adoção segura. E aí as várias ações que esse plano ele direciona, né, ele estabelece, um dos pontos e mais de uma das ações é a qualificação das equipes que atuam nessa área, né. E a importância também de que os cursos que são realizados pelo próprio judiciário, eles sejam mais profundos e ele tenha mais vivência, para que realmente os pretendentes eles identifiquem tudo isso, porque a gente ouve muito, nós estamos ali no grupo com diversas pessoas que frequentam, que o momento da escolha do perfil é um momento dolorido. Né? Quando você diz assim, parece que a gente está escolhendo numa loja, né? O pretendente ele sente, é difícil, mas ele estabelece um perfil. Às vezes ele precisa de um tempo, né, para ele escolher a idade, ele escolher tudo isso. E isso ele tem que pensar na família também, né? A rede de apoio dele que está ali do lado. E quando ele estabelece esse perfil e depois você recebe um contato oferecendo, né, uma criança que não está ali no seu perfil, a gente compreende sim as equipes que desejam atender o direito da criança, mas realmente não é a todo custo, não é? E você fica com muito medo, porque você fala: "Meu Deus, e se eu disser não, será que eu vou continuar na fila, né? Será que eu Sim. não vou ser excluída da fila por dizer não, né, por estar seguindo o que eu realmente sinto no meu coração, o que eu desejo, o que eu acho que cabe na minha vida", né? Então, é muito medo e muito sofrimento, não é fácil. E aí o seu telefone tocou novamente, Elaine? Sim, tocou pela segunda vez. E aí foi pior que a primeira vez, porque na segunda vez que o meu telefone tocou, era uma entrega voluntária de uma gestante que tinha manifestado o desejo de não continuar com a criança. E eu fui contactada, né, para ser a mãe substitutiva dessa criança. Então eu me preparei, né, para o nascimento dessa criança. Lógico que era tudo escondido, ninguém podia saber. Mas quando essa criança nasceu, a mãe acabou desistindo de fazer a entrega voluntária, porque isso é um direito que ela tem, né, de desistir. Só que imagina, né, quanta dor, quanto sofrimento, né. Eu estava ali contando os dias para ser mãe e, de repente, tudo que eu estava esperando não aconteceu mais. Então, nesse momento, eu realmente cheguei a cogitar em sair da fila da adoção, porque era a minha segunda ligação, né. E eu fiquei um mês que eu praticamente só chorava, e eu não queria mais ficar na fila, porque eu não queria mais passar por isso. Porque cada vez que o meu telefone tocava, não era sinônimo de alegria como para quem está na fila de adoção. Cada vez que o meu telefone tocava, era sinônimo de dor e de sofrimento. Então, eu pensei seriamente em sair da fila da adoção. Contextualizar, né, essa questão, a entrega voluntária, ela é um direito da mãe, um direito da gestante, e as campanhas elas existem, né, a gente mesmo já fez folhetos, já levamos na saúde, lembra? No pronto-socorro, nos postos de saúde, para que as mães, quando têm essa rejeição, não deseja, não seja lá qual a motivação, que ela faça essa entrega segura através do judiciário, né, para que a criança ao nascer, né, ela já esteja ali dentro de um processo que já existe.
né, de encaminhamento para uma família substituta. A lei ela vem modificando, a gente vai ver que antigamente acontecia muito mais adoções, né, de pretendentes que já pegavam os seus filhos na maternidade. Mas essa a legislação ela foi, eu acho que ela foi se melhorando, se qualificando, porque o que acontece, existe esse pai que às vezes ele não é colocado ali, não é dado o nome para ele, mas se alguém falar, souber que aquela pessoa com qual ele se relacionou, não é? Teve um filho e pode ser que seja filho dele, ele também tem o direito de pleitear um DNA. Além disso, né, as questões de saúde mental, ela vem trazendo questões importantes, né, que às vezes a própria gestação, ela provoca uma alteração hormonal e de saúde ali da mulher, que faz com que às vezes que aquela vontade ou aquela decisão de entrega voluntária, ela esteja ali dentro de um processo doentio, não realmente quando ela está em seu juízo perfeito, vamos dizer assim. E a lei ela assegura um prazo para que essa mãe ela retome, ela realmente ela decida não mais deixar esse filho à adoção. Como outros da família, né, pedirem a guarda dessa criança. E contextualizar nesse momento na história que você traz, não dá para não dizer que houveram equívocos nessa situação, né? Porque o contato, ele foi só para deixar bem claro, ele foi dentro das vias legais. Quantas histórias, né? Estamos falando de muitos desafios, né? Muito importante trazer tudo isso, porque quem está assistindo precisa saber que não é uma gestação prolongada e existe todo esse processo e o grupo de apoio à adoção faz toda a diferença para estar trazendo todo esse conteúdo, toda essa história, não só nossa, né, de quem participa desse grupo, mas do Brasil todo, porque nós temos um grupo estadual de apoio à adoção, temos um grupo nacional onde se colecionam histórias e pessoas que, como você hoje está contando tudo o que vivenciou, isso é muito importante. Mas o seu telefone tocou mais uma vez antes da Maria Clara, não foi? Foi. Tocou pela terceira vez antes da Maria Clara. Era de uma cidade um pouco mais longe, né? E quando você escolhe o perfil, né, de um bebê, então você sabe que dificilmente o seu telefone vai tocar de um lugar muito longe. E quando o meu telefone tocou e eu atendi, que era de uma cidade bem distante daqui, de Lençóis Paulista, eu já imaginei que tinha alguma coisa que não estava dentro do meu perfil. E era um bebê também, ele tinha 3 meses, era um menino. E ele tinha sofrido muito com uma doencinha de pele pelo corpo, e devido a isso ele não tinha um bracinho, então ele tinha perdido um braço. Então eles estavam em busca de uma família que pudesse dedicar totalmente, né, para essa criança, porque essa criança ia precisar de muitos cuidados, fisioterapia, enfim, uma mãe que não trabalhasse, que tivesse uma dedicação total com essa criança. Assim como a primeira criança da minha primeira ligação, que também que tinha suspeita de uma doença, que precisava de pais que precisavam de cuidados com essa criança. E esse não era seu perfil. Não era o meu perfil, não era o meu perfil. E aí eu também disse não, com muita dor no coração, porque não é fácil dizer não, né? Mais uma vez, era só uma criança que precisava de amor, de carinho, de família que cuidasse dela, mas eu não era essa família para cuidar dessa criança, né? E eu fui muito firme em dizer que não, mas isso traz muita dor, muito sofrimento, né? Porque você falar não, né? É muito forte, né? Você falar não para uma criança, para um bebê.
E aí veio muita dor, muito sofrimento novamente. E aí eu cheguei a pensar que a adoção não estava nos meus planos. Eu cheguei a imaginar que Deus tinha outros planos para mim, mas que não era de ser mãe, porque eram muitas provações, muitas provações. Era uma ligação atrás da outra que não deram certo. Foram três em, em um ano e meio, mais ou menos, foram essas três ligações. E eu falei, não, agora chega. Agora não dá mais mesmo. Agora é hora de sair da fila. O meu marido chegou a falar para mim até quando eu ia ficar sofrendo, me martirizando, né? Porque cada vez que o meu telefone tocava era muita dor, muito sofrimento. Então a gente decidiu que a gente ia sair da fila. E aí, o que foi que aconteceu? Aí eu mandei um áudio para Telma, Pra mim, né? para você, que eu estava saindo da fila, que eu não aguentava mais, porque tinham sido três ligações e eu não queria mais passar por aquilo, que eu achava que eu também não merecia mais passar por isso. Então, eu não queria mais. Eu estava desistindo do meu sonho de ser mãe, estava desistindo de sair da fila da adoção, porque eu não queria mais passar por isso novamente. E eu, ao receber a sua mensagem, eu sempre soube do amor que essa mulher carrega no coração. Ela já era mãe. E a fé que ela tem, né? E eu não podia deixar ela desistir, porque eu sabia que essa criança ia chegar. Eu tinha certeza, inclusive, de quem era, porque na outra ponta o nosso trabalho é cuidar de crianças, né? Que estão no processo de destituição do poder familiar. E naquele momento havia possibilidades de ser rápido aqui dentro da comarca e crianças dentro do perfil, mas eu não podia falar isso para Elaine. E nós nunca quebramos a ética, né, em nenhum processo, com nenhum pretendente, embora o grupo de apoio à adoção Mãos Dadas esteja sob o guarda-chuva da Associação Amorada, que também desenvolve, né, e é o guarda-chuva do Serviço de Acolhimento Institucional, o único dentro do município, né? Nunca ouvi isso, em nenhum momento eu deixei escapar. A única coisa que eu falei, eu não me lembro corretamente o que eu disse, mas você não pode sair agora, você não vai desistir agora. Você não chegou até aqui para você desistir agora, você não vai desistir. Mas no fundo, eu também pensava que se você desistisse, você tinha todos os motivos do mundo, porque realmente foi muito doloroso. E assim, eu só tenho a agradecer, né? Porque depois desta terceira ligação, e não deu certo, eu falei que eu ia sair, quando eu te mandei um áudio falando que eu estava saindo, você imediatamente me respondeu dizendo que não, que eu não podia desistir, que logo eu iria ser mãe, que estava muito perto. Então eu respirei fundo porque eu sempre soube também, o grupo ele foi muito importante e Deus foi colocando pessoas nessa minha caminhada desses 7 anos que foi mostrando para mim que eu tinha que continuar, né? E você foi uma dessas pessoas, né, Thelma, que Deus colocou na minha vida e que graças a você, ao seu áudio, para mim não sair da fila, eu falei, tá bom, vou ficar mais um pouco e esperei. E aí foi muito rápido, eu acho que foi coisa de 3, 4 meses, eu acho que não mais que isso, que o meu telefone tocou pela quarta vez. E aí foi só alegria, não é? Aí foi só alegria. Aí toda dor, todo sofrimento, tudo que eu passei
valeu a pena cada eu acredito muito que, lógico, a gente vê que, tem coisas que precisam ser melhoradas, tem coisas que podem ser evitadas, né, mas eu também acredito que eu passei por tudo aquilo que eu tinha que passar, tudo aquilo que eu tinha que viver, a cada dor, a cada sofrimento eu me fortaleci, né, eu superei e valeu a pena, porque eu fui muito abençoada, muito abençoada. A minha hora chegou, o meu telefone tocou realmente, e a minha filha chegou, e a gente é muito feliz, muito abençoada. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da minha filha, por essa bênção na minha vida. Nossa, quanta emoção. Eu tô muito emocionada, Elaine. Não imaginei que eu ia ficar tão emocionada, mas a gente já. Porque a Elaine, pessoal que está assistindo, ela participa dos grupos, ela tá lá nos grupos todo mês. E quando chega pretendentes novos, a Elaine, ela inspira, ela é inspiração. O grupo nasceu do coração dela e o grupo foi para ela, né? E ela superou, hoje ela é muito feliz e ela traz isso na fala, né, conduzindo a formação desses pretendentes também, para que eles estejam seguros e conheçam desde o princípio como vai ser todo esse processo, né? Então eu estou muito emocionada, eu achei que eu não ia ficar, porque a gente sempre escuta essa história, mas faz parte também da minha história, né? Da minha trajetória, a sua história. E eu queria, assim, que você falasse um pouquinho como que foi essa chegada da Maria Clara, como que foi que ela foi recebida pela família sua, né? Se você quiser contar um pouco isso. A chegada da Maria Clara foi muito especial e até engraçada, porque eu estava meio calejada, né? Porque eu já tinha recebido 3 ligações, né? Então, quando chegou a minha quarta ligação, eu estava meio que ali no morno, né? Tava meia. Aí o fórum me ligou, tudo, e numa quinta-feira, 5 horas da tarde, para falar da minha filha. E aí a gente conversamos e decidimos que no dia seguinte, numa sexta-feira, a gente ia de manhã para o fórum conversar e depois a gente ia até a casa de acolhimento para conhecê-la. Então eu cheguei em casa, contei só pro meu esposo, né? A família ninguém sabia, ninguém. Sigilo absoluto. E aí no dia seguinte fomos. Hora que a gente conheceu ela, lógico que a gente já se apaixonou por ela, né? Foi um encontro muito bonito, muito forte, muito emocionante e já levamos ela para casa. Ela era um bebê. Ela era um bebê e ela foi para casa com a gente. Meio-dia eu fui dormir esposa e no outro dia já acordamos pais e chegamos em casa já com uma filha, né? E aí passamos a tarde cuidando dela, aquela loucura, né? Que é de adoção, que você não tem nada na sua casa, né? Você leva tudo emprestado. E aí, como que a gente vai contar para a família agora? Precisamos fazer uma surpresa. Então, combinamos que ia ter uma pizzada em casa à noite. Aí, convidamos toda a família. E engraçado, porque assim, eu e meu esposo, a gente trabalhava assim, bem perto do fórum, né? E cada um ia trabalhar com um carro. E naquele dia a gente foi conhecer, fomos embora para casa e eu até esqueci o outro carro. Nem lembrava que eu tinha esquecido o carro lá no meu antigo trabalho, tava lá. E aí a gente combinou e aí a hora que todo mundo chegou em casa à noite, era umas 7:30 da noite, eu tava dando papinha para ela. E aí a Ai, hora que que todo mundo lindo. entrou e viu eu com uma criança nos braços, todo mundo já imaginava que era a nossa filha. E todo mundo ficou muito feliz, muito feliz. Foi uma alegria muito, muito grande.
uma emoção muito forte. Todo mundo ficou muito feliz. E aí o fim de semana foi daquele jeito, né? Casa cheia o tempo todo. Todo mundo queria Todo ir mundo lá para queria brincar, para conhecê-la. pegar. Que história bonita, Elaine, né? A gente te ouve e sente, né, esse amor que exala e de toda a sua família, que eu tenho o privilégio, a alegria de conhecer. Então, depois assim de uma trajetória de desafios, né, veio esse sucesso, essa alegria, esse presente de Deus, como você fala. Que emoção e que alegria da sua família e que amor que vocês exalam, né, dentro dessa história, dessa família que se constituiu, né, por amor, por laços realmente verdadeiros, vínculos que aconteceram imediatamente, né, de vocês com a pequena, imediatamente, um encontro, um reencontro, não é? Eu fico assim muito feliz de fazer parte da sua história, muito agradecida, e a gente vê que apesar de tantos desafios, de tantos telefonemas, né, que testaram vocês, testaram você, a sua família, veio algo tão belo, tão bonito, que veio coroar o amor de vocês e você ter esse seu sonho realizado. Para a gente finalizar, porque a gente está aqui terminando esse momento, eu queria que você desse uma mensagem para quem vai assistir a gente, né? Que mensagem você dá para quem está pensando em adotar, quem está assistindo às vezes por curiosidade, né? Quanto conteúdo a gente trouxe aqui hoje, mas o que mais você quer deixar marcado? Eu gostaria de agradecer por esta oportunidade, né, de estar contando um pouquinho da minha história, da minha vivência, para que inspire casais, pessoas. eh, e a mensagem que eu queria deixar é que se você tem um sonho, um desejo de ser mãe, de ser pai, que você não abandone esse desejo. Por mais que aconteça fatos, circunstâncias que podem mostrar que talvez não seja o caminho, que faça você desistir, como eu tive muitos e não desisti, não desista do seu sonho, porque ele vale a pena, porque a hora que o seu sonho se realizar, ele vai valer cada espera, cada dor, cada sofrimento. Então nunca desista do seu sonho de ser mãe e de ser pai. E para quem está na fila da adoção ou deseja entrar para a fila da adoção, o que eu acho muito importante é o perfil. Então, que você saiba exatamente aquilo que você deseja para sua vida, aquilo que você tem realmente no seu coração. Não existe certo, não existe errado, não existe. A gente respeita todas as formas de adoção, seja de bebê, seja tardia, seja o que for. E isso é muito importante para que o vínculo seja criado, para que uma família seja constituída realmente pelos laços do amor. Então, isso é de extrema importância. E corra atrás dos seus sonhos. E ser mãe por adoção não tem nenhuma diferença de ser mãe da barriga. O amor é igual ou até maior. Que lindo! E assim, com essa mensagem, a gente vai encerrar o encontro de hoje, agradecendo imensamente pelo pessoal aqui da Efoco Play por esse estúdio, também os nossos queridos Tiago Cardinale e Daiane, que estão aqui do outro lado nos dando todo o suporte, todo o apoio para que esse projeto se materializasse. E estamos todas as segundas, terças-feiras do mês com o nosso grupo de apoio, que acontece na sede da Casa Abrigo Amorada. Se você quiser saber mais, vá até lá. Quer participar do grupo, quer conversar conosco, comigo, com a Daiane, com a Elaine e outras pessoas que ali frequentam, né, para se fortalecer, para conhecer mais. E nos siga pelas redes sociais, que lá vai ter bastante conteúdo. Nós temos outros encontros ainda para vocês assistirem. E é um prazer, Elaine, mais uma vez obrigada, né? Eu que agradeço. Foi você com a sementinha que fez com que hoje nós fazemos parte de um grupo de 70
municípios que têm o grupo de apoio à adoção dentro do nosso estado de São Paulo. É pouco, porque nós temos muitas cidades, mais de 600 cidades no estado de São Paulo. Mas nós estamos aqui porque essa semente nasceu aí, ela veio com você, né, e que bom que você até hoje está conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada.